Glória a Deus. Muito bem, igreja. Vamos ouvir a voz do Senhor. Amém? Vamos, pela palavra de Deus, entender a vontade do Senhor para a nossa vida. Sabendo que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E ainda sobre família, o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos falando a respeito deste assunto, que é a vontade de Deus, os seus filhos aprenderem a viver como família, a serem de fato famílias de Deus nesta terra. Amém? E a palavra tem nos ensinado o que Deus vê como família. Amém? Quais são os valores que devem ser priorizados, que devem ser guardados, os valores que devem ser protegidos pela família de Deus. E nós estamos crescendo neste conteúdo, neste estudo maravilhoso que o Espírito Santo tem nos dado. E muito bem tem nos feito esta palavra. E eu louvo a Deus por isso. Então, vamos para a mensagem no telão. Como vencer conflitos na família? Amém? Vamos ouvir a voz de Deus para aprender como resolver conflitos na família, entre aqueles que o Senhor escolheu para ser a nossa família, entre aqueles que Deus escolheu para viver em família. Amém, igreja? Em Romanos 12, versículos 17 e 18, diz a palavra do Senhor: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus santo, Deus bom, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, tudo que o Senhor já tem nos ensinado a respeito de família, tudo que a Tua palavra já tem nos mostrado, Senhor, acerca de família de Deus, famílias benditas do Senhor. E nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para aprender mais de Ti, com o nosso coração totalmente quebrantado, Jesus, com o nosso coração totalmente prostrado a Ti, nós pedimos nesta hora, fala conosco, Senhor, nos revela, Jesus, a Tua vontade, de modo, Senhor, que possamos entender, que possamos compreender, Jesus, o Teu querer, a Tua palavra, e que nada, Jesus, se perca na vida dos Teus filhos, que nenhuma palavra sequer, Jesus, fique no vento, mas que seja absorvida, Senhor. Que todos os Teus filhos aqui nesta noite recebam da Tua graça, recebam do Teu favor e voltem para os Teus lares, Jesus, bem alimentados. Voltem para os seus lares, Jesus, para praticar aquilo que eles vão aprender aqui a partir deste momento. E que haja, Senhor, a transformação de vidas. Eu peço, Senhor, em especial, Deus, por esta mensagem que será ministrada a partir de agora. Onde houver, Senhor, um lar em conflitos, onde houver, Senhor, uma família aqui representada, Senhor,
que estiver vivendo em conflitos, passando por conflitos, que seja, Jesus, restaurado a harmonia, a comunhão, a paz neste lar, nesta família, Senhor. Eu oro em Teu nome, Jesus, declarando o Teu poder, Senhor. Senhor, onde houver, Senhor, a dureza de coração, que o Senhor quebrante os corações. Onde houver, Senhor, o orgulho, que o Senhor aniquile o orgulho. Onde houver a soberba, Jesus, que o Senhor coloque a humildade e manifeste, Senhor, a Tua glória em cada família bendita que está sendo representada nesta hora na Tua casa, e por todos aqueles que nos assistem e nos ouvem, Jesus. Eu oro, Senhor, pedindo, Deus, a reconciliação, a pacificação, a harmonia, a comunhão, a transformação nestes lares, para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém. E toda a igreja diga amém. Graças a Deus. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens e mulheres salvos e salvos para sempre por Jesus Cristo. Homens e mulheres que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar. Homens e mulheres que foram comprados por alto preço, foram comprados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, são chamados de ovelhas de Jesus, são ovelhas preciosas de Jesus, aqueles que ouvem a voz de Jesus e o seguem. Também chamados de pedras vivas, de bom perfume de Cristo, embaixadores em nome de Cristo, ministros da nova e eterna aliança, amados de Deus, benditos do Pai, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo para tão grande salvação. É você. Amém? É você. É a teu respeito que a Bíblia diz tudo isso. Amém? Aqueles que são chamados segundo o propósito divino, segundo o propósito de Deus. Nós já sabemos que o simples fato, meus amados, de duas pessoas estarem perto uma da outra, já existe a possibilidade de haver atritos, de haver conflitos. O simples fato de duas pessoas estarem perto. Agora você imagine uma família vivendo dia após dia, um grupo de pessoas, não é mais que duas, vivendo na mesma casa todos os dias e tendo um tempo de convívio juntos. Então nós sabemos que só Jesus e os seus ensinamentos, e claro, a obediência a estes ensinamentos, trazem uma vida longe de conflitos. Gera uma vida sem conflitos. Aliás, o conflito pode até tentar aparecer, mas com a prática dos ensinamentos de Jesus, este conflito não prospera. Este conflito, ele é cessado, ele é vencido no momento em que ele tenta nascer. Quem está entendendo, diga amém. Então, uma família que vive segundo Cristo, que tem Cristo por Senhor das suas vidas, não vive em conflitos. Pelo contrário, vive em paz. Amém? Tem uma vida plena, tem uma vida feliz, tem uma vida em paz. E Deus, Ele quer que as famílias vivam esta vida em paz, uma vida plena, comunhão. Então nós temos no telão conflitos, o significado da palavra conflito. O que é?
É uma profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. É também o enfrentamento. Então, isto é conflito. Então, onde não há entendimento, há conflitos. Onde há enfrentamento, há conflitos. Ok? Então, problemas podem gerar conflitos e confrontos entre as pessoas, quando não se tem manifesto o fruto do Espírito, o fruto do Espírito Santo, o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade. Tem pessoas que são conhecidas como estupim curto. Amém? E há muitas pessoas assim. Não mexe comigo não, hein? É facinho de eu perder a paciência. Conhece pessoas assim? Conhece? Então essas pessoas, elas não manifestam o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que é a mansidão, que é a longanimidade. E o Senhor quer trabalhar isto em nós. Amém? O Senhor quer que este fruto do Espírito se manifeste no nosso dia a dia, principalmente com os da nossa casa. E a igreja diga amém. É muito comum, amados, hoje, nos dias atuais, membros das famílias viverem em conflitos uns com os outros. Ok? Pessoas vivendo com mágoas dentro da mesma casa, tá? Pessoas ali, às vezes um filho, às vezes uma mãe, às vezes um pai. Então é normal hoje no mundo as pessoas viverem assim, carregando essas mágoas, essas feridas, algum tipo de ressentimento, e não consegue liberar o perdão, não consegue perdoar. E em muitos casos, ouçam, essa situação às vezes de conflito se estende até a morte. A pessoa morre e aquela situação não foi resolvida. E é muito triste quando isso acontece. E acontece por quê, pastor? Pela falta de conhecimento e de prática da palavra de Deus. Então, nós estamos aqui, eu louvo a Deus pelo Ministério Cristo Vive, que é um ministério de conhecimento. Amém? Então, muitas pessoas hoje vivem enfermas, pessoas doentes mesmo, tanto na alma como no físico. Por quê, pastor? Por conta de conflitos. Por conta de não ter a manifestação do fruto do Espírito, por conta de não saber gerenciar os sentimentos, não saber gerenciar os pensamentos, não saber guardar a língua, acaba criando ali o conflito com a pessoa da família, e aquilo, amados, traz para a alma uma doença, porque a pessoa se abate na alma, e aquele abatimento na alma dessa pessoa vai refletir numa doença física. A Bíblia diz que a enfermidade física, primeiro ela nasce na alma. Então, quando a alma de uma pessoa, de um filho de Deus, está enferma, o físico também vai estar enfermo. E é muito triste nós vermos filhos de Deus, ovelhas de Jesus, carregando, sabe, por longa data, conflitos com os seus familiares, conflitos com os da sua casa, às vezes filhos com os pais, às vezes os pais com os filhos, ou às vezes os netos com avós, não sei, amém? Mas algo que esteja ali enraizado nas gerações, naquela descendência, e às vezes uma raiz de amargura brota no coração da pessoa, e aquela raiz de amargura se torna algo tão grande, se torna uma fortaleza na vida daquela pessoa, que ela endurece tanto o coração, e ela, por orgulho, às vezes, ela não dá o braço a torcer, ela não libera o perdão, ela não busca o perdão, ela não busca a reconciliação,
E como se dá a reconciliação? Tem que falar do assunto. E as pessoas fogem. As pessoas até identificam na sua alma aquilo que lhes incomoda. As pessoas até sabem aquilo que está machucando elas, aquilo que está ferindo, porque é como se fosse uma faca assim adentrando e rasgando. Mas elas não conseguem assumir, elas não conseguem reconhecer que elas precisam de uma postura santa, que elas precisam de uma postura aprovada por Deus para resolver aquela situação. E infelizmente a maioria das pessoas dizem: não, pastor, mas é ele que tem que vir falar comigo. Meus amados, se Deus fala conosco, somos nós que temos que fazer. Porque às vezes nós esperamos da outra parte algo acontecer, mas aquela parte não está ouvindo nada do que eu e você estamos ouvindo. Então tem que partir de quem? De quem está ouvindo. Amém? De quem está recebendo. É para esse que Deus está dando o poder. Diga, é para mim que Deus está dando o poder. Amém? Então, Deus não quer que os seus filhos vivam com feridas. Deus não quer que as famílias, as suas famílias, vivam feridas, magoadas, com, relacionamentos feridos, relacionamentos mal resolvidos. Então o Senhor tem nos ensinado que nós não podemos deixar nada de lado ou encoberto. Não, está tudo bem assim, não, a gente está vivendo bem. Espera aí, está vivendo a fachada, né? Porque dentro, Deus sabe como está. Dentro é só ferida. Então Deus não quer isso para nenhum dos seus filhos. Deus não quer que os seus filhos deixem de lado. Deus quer que os seus filhos tenham a coragem, a ousadia de identificar a situação, se existe o conflito, e dizer: em nome de Jesus, isso para hoje. Em nome de Jesus, isso acaba hoje. Em nome de Jesus, isso cessa hoje. Amados, casamentos que, vão sendo arrastados por causa de conflitos. Cônjuges que não conseguem viver bem um com o outro por causa de conflitos, de atritos, de diferenças de opiniões, às vezes. Então isso é muito mal, isso é mal aos olhos de Deus, e isso deve ser solucionado. Na nossa vida, nós não podemos permitir conflitos. Na nossa vida, nós não podemos permitir atritos, porque o Senhor quer para nós paz e harmonia. Diga, paz e harmonia. Então uma vida, ela só pode ser transformada pela palavra de Deus. Não tem outro remédio, não tem outra receita, não, a sabedoria do mundo não serve, não adianta. Pode procurar aí as filosofias, pode procurar os psicólogos, pode procurar sei lá o que, qualquer ciência secular para que haja transformação de vida. Não acontece. Verdadeiramente não acontece. Porque só Jesus tem o poder para transformar. Amém? Então, só pelo Espírito Santo uma pessoa pode ser mudada. Só pelo Espírito Santo uma vida pode ser transformada. Uma pessoa nervosa, ela só se torna calma pelo agir do Espírito Santo. Uma pessoa violenta, ela só se torna dócil pelo agir do Espírito Santo. Uma pessoa de palavras torpes, que é palavras torpes? Palavrões, palavras feias, enfim, palavreados do mundo. Ela só recebe uma linguagem sã e sadia pelo agir do Espírito Santo. Uma pessoa de pensamentos impuros, ela só recebe a mente de Cristo pelo agir do Espírito Santo. Uma pessoa que vive nos vícios, ela só é liberta destes vícios quando ela recebe o agir do Espírito Santo.
Um filho que é rebelde aos pais, ele só se torna submisso com o agir, com o trabalhar do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo, amados, que ensina uma pessoa como ela deve viver. É o Espírito Santo que nos educa. É o Espírito Santo que nos ensina a sermos filhos de Deus. Como nós devemos viver como filho de Deus nesta terra. É o Espírito Santo que nos ensina os valores bíblicos. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, para que deixemos o pecado e venhamos nos converter do nosso mau caminho. É o Espírito Santo quem faz a obra. Ninguém tem este poder, só o Espírito Santo. Isaías 55, versículo 7, diz a palavra de Deus: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amados, a vida de um homem, de uma mulher, só muda quando este se volta de todo o coração a Deus. Porque ele recebe o perdão, ele recebe a graça, ele recebe o favor de Deus, e Deus começa então um trabalhar, começa uma obra, começa um agir na vida desta pessoa. Amém? Então todo aquele que é trabalhado pelo Espírito Santo, ele vai receber uma nova vida. Ele vai ter uma nova história. Amém? Você crê? 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Diga: eu sou nova criatura. As coisas antigas já passaram. Então, meus amados, ouça, esquece o passado. Jesus tem novidade de vida, e para viver essa vida nova de Jesus é preciso esquecer o passado. Tem pessoas que é muito agarrado ao passado. É muito difícil esquecer o passado. Tem pessoas que vivem do passado todo dia. Sabe, todo dia tem que lembrar uma coisinha do passado. Para. Recebe o novo de Deus para a tua vida e viva esse novo. Porque é o que Deus tem para a tua vida. Deus não quer que você viva do passado. Sabe o que ele diz? Teu passado já lancei no mar do esquecimento. E você aí está querendo lembrar ainda? Você está querendo aí viver desse teu passado por quê? Eu já lancei no mar do esquecimento, eu já esqueci, Deus está falando. Ou seja, esquece você também. Teu passado é o teu coveiro. O teu passado, amado, quer te enterrar. Jesus tem vida e vida em abundância. Recebe para a tua vida? Amém? Então, lá em Romanos 6, versículos 1 e 2, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Diga: eu morri para o pecado. Diga com mais convicção, meu amado: eu morri para o pecado. Então a Bíblia diz: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Versículos 10 a 13. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Estão entendendo? Estão entendendo? Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O corpo, amados, a carne quer pecar. Quer fazer aquilo que não é a vontade de Deus. E a Bíblia diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então o diabo lança o dardo, lança o pensamento contrário, sabe?
para você fazer aquilo que a carne quer, aquilo que a carne tem prazer. O que você tem que fazer? Resistir. Resistir firme. Amém. Amém. Olha o versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. O que é oferecer o corpo a Deus? Falar: Senhor, eu sou teu, eu vivo para ti, o meu corpo é para a tua glória, e eu quero fazer tudo que lhe agrade. Amém? Então, oferecer a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículos 16 a 23. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, olha que tremendo isso aqui, amados, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, se eu aceito o pecado, se eu vou pelo caminho do pecado, eu estou sendo servo do pecado. Amém? Eu estou sendo servo do pecado. Agora, se eu vou pelo caminho da justiça, pelo caminho da palavra de Deus, rejeito o pecado e obedeço a Deus, eu estou sendo servo de Deus. Amém? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Então, amados, nós aqui entregamos a nossa vida de coração a Jesus. É de coração que nós estamos aqui. É de coração que nós viemos aqui para adorar o Senhor, para dar culto a Ele. O culto aqui é para Deus, não é para nós. Amém? Por isso aqui ninguém sai reclamando do culto. Ninguém sai aqui reclamando do culto. Só sai reclamando do culto aquele que não veio prestar culto a Deus. Não é? Porque aqui nós viemos prestar culto a Deus. Então aquele que reclamou do culto é porque não deu culto a Deus. Então, não deu. Não é? Nós aqui não estamos para ser agradados. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Amém? Com o nosso culto racional, com o nosso corpo, como sacrifício vivo e agradável ao nosso Deus. Versículo 19, não, versículo 18, pastor, isso? E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora. Então não interessa passado, mas da mesma maneira como viveu o pecado, olha, é isso que a Bíblia está dizendo. Assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Olha que tremenda palavra, meu amado. Olha que tremendo. Isso é que? Conversão. Porque é você parar com o estilo de vida, mas na mesma intensidade que você estava vivendo ela, você viver para Deus. Amém? Estão entendendo? Versículo 20, pastora. Amém? Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Então, amados, vivendo o pecado, o que a gente colhe? Você sabe, não sabe? Colhe coisa boa? Não, não tem bons frutos. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o pecado nos envergonha. Porque o fim delas é morte, é tristeza, é sofrimento, é angústias. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Então, o que a palavra nos mostra? Todo aquele que é chamado por Jesus,
para uma nova vida, ele chega para Jesus com o seu modo do mundo, com o seu modo de falar do mundo, de agir do mundo, com, sabe, os trejeitos do mundo. Mas com o passar dos dias, com o passar do tempo, com o contato com a palavra de Deus, com o contato com a educação através da palavra de Deus, esta vida vai sendo transformada. Amém? Ela começa a servir a justiça para a santificação. E ela obedece de coração a Deus, a palavra, a forma de doutrina de Cristo, não permitindo mais que reine sobre ela o pecado, pois ela morreu para o pecado e vive para Deus. Isso, amados, é com todos nós. Estão entendendo? Isto é com todos nós. É com todos nós que Jesus chama. Ouça, é o processo de conversão, é o processo de crescimento com Deus. Todos filhos de Deus precisam passar por isso. Amém? É o antes de Jesus e o depois de Jesus. E quando os filhos de Deus vão sendo transformados, então Deus vai dando poder para vencer os conflitos. Amados, eu tive conflitos na minha família. Eu estou aqui hoje em nome de Jesus pregando a palavra e em nome de Cristo ensinando você. Mas eu vivi situações na minha vida em que a palavra me educou, em que a palavra me ensinou, em que a palavra me transformou. Amém? Então, a palavra é maravilhosa. Então, quando ela começa a reinar na vida de uma ovelha, todas as áreas da vida desta pessoa passam por uma transformação. Principalmente na área familiar, porque Deus ama a família. Ok? Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então você, de repente, olha uma situação que você diz: não, pastor, mas essa situação é muito difícil, eu não vou conseguir, tá fora do meu poder, isso aqui ainda não dá. Amados, é Ele quem vai direitar. Você só precisa crer. Amém? Deuteronômio 31, versículo 8, diz a palavra: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Se você crer nisso, nada será impossível para você. Nada será difícil para você. Tudo, mas em tudo, você verá a vitória. Porque é o Senhor quem lhe dará a direção, é o Senhor quem lhe dará a capacidade, é o Senhor quem lhe dará o poder para que onde precisa haver a restauração, haja esta restauração. Para que onde há o conflito, deixe de existir e haja harmonia. Ele vai adiante de ti e Ele endireita as veredas na tua vida. Filipenses 2,15 diz a palavra: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Jesus te chamou para que você resplandeça como um luzeiro no mundo. É para você resplandecer, meu amado. Onde você passar, sabe, as pessoas vão ter que notar algo diferente em você. Onde você conversar, com quem você conversar, as pessoas vão ver que você é diferente. As pessoas vão ver que as palavras que saem da sua boca têm virtude.
que da sua boca saem rios de águas vivas, que matam a sede daquele que tem sede, que sacia a fome daquele que tem fome. Porque o Senhor lhe trouxe para lhe capacitar. Sozinho nós nada podemos fazer. Ele é a videira e nós os ramos. E se nós estivermos ligados a Ele, então nós daremos bons frutos. Nós daremos frutos se nós estivermos ligados a Ele. E como, pastor, estaremos sempre ligados a Jesus? Obedecendo a sua palavra. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós estamos todo o tempo ligados à videira verdadeira, que é Jesus. E nós vamos dando frutos. Estes frutos são limpos deste ramo, para que ele possa de novo dar mais frutos. Amém? Diga: eu sou o ramo frutífero. Glória a Deus. Igreja, o mundo, a sociedade aí fora que não tem Jesus, ela não é guiada pela Bíblia Sagrada. Ok? E a Bíblia chama este mundo, esta sociedade que não é guiada por Jesus, de pervertida e corrupta. Ok? Então nós fomos chamados para fazer a diferença neste mundo. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Então só é luzeiro no mundo aquele que vive os valores de Jesus. E não permite que o espírito do mundo domine a sua vida, entre na sua casa, reine na sua família. Então a sua família deve ser luzeiro no mundo. A sua família deve resplandecer a glória de Deus, vivendo sem conflitos. Vivendo sem conflitos. Entenda isso, coloque isso no teu coração, tá? Então você precisa ter cuidado com o que você está se alimentando. O que é alimentando, pastor? É aquilo que você está lendo, aquilo que você está vendo. Porque assim como você come para alimentar o teu corpo, meu amado, você tem um espírito que precisa também ser alimentado. E só a palavra de Deus é o alimento correto para alimentar o teu espírito. Então você precisa ter cuidado com o que você lê, com o que você assiste, com o que você ouve. Que tipo de música você está ouvindo durante o dia? Sabe? Os tipos de conversas que você está alimentando, as pessoas com que você está se relacionando, as pessoas que estão fazendo parte do teu, sabe, dia a dia, da tua rotina. Muito cuidado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, você vem aqui e ouve da parte de Deus aquilo que é o bom costume. Você ouve da parte de Deus aquilo que Deus aprova e quer que você viva quando você sair por essas portas. Amém? Que a palavra de Deus é para ser crida e vivida. Aqui é o lugar onde nós recebemos a palavra, e lá fora é onde nós praticamos. Estão entendendo? Então estar aqui é o momento em que eu estou me alimentando. E agora eu vou sair daqui e preciso guardar, bem guardado, o que eu recebi. Por isso eu preciso ter muito cuidado. A hora que eu pegar meu celular, o que eu vou abrir no meu celular para ver, para ouvir? Que tipo de música eu vou ouvir a hora que eu sair daqui? Amém? Não estou dizendo que não pode ouvir outro tipo de música. Claro, nós podemos ouvir. Só que tem músicas e tem músicas, meus irmãos. Tem músicas que é lixo. E lixo não tem parte conosco. Amém? Cuidado com a tua vida espiritual. Tá? Cuidado. O Senhor tem prazer naquele que o busca de todo
coração. 2 de Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, sarar a terra é restituição, é restauração. É aquilo que machuca, aquilo que tem ferida, vai ser arrumado, vai ser curado, vai ser restaurado, porque é o Senhor quem garante isso na nossa vida. Amém? Provérbios 28, 13 e 14 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ó, tem pessoas que insistem no erro, errando, e nunca assumem que estão errando. E continuam no erro. Transgressão jamais prosperará. Isso quem diz é Deus. Então a pessoa está lá errando e está lá pedindo para Deus abençoar. Aí eu pergunto para você e você me responde: Deus vai abençoar? Não. Deus é justo, irmão. O Deus da Bíblia é justo. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, o que encobre as suas transgressões, quem é que encobre? Aquele que não reconhece. Amém? Para ele está tudo bem. Para ele está tudo certo. Não, está tranquilo. Estou fazendo aqui a coisa errada, mas estou fazendo mal só para mim. Tem muitos assim, viu? Que acham que estão fazendo mal só para ele. E aí Deus olha e fala: viu, mas você é meu, e o teu corpo é para ser templo do meu espírito. Então você não está fazendo mal só para você, você está fazendo mal para mim. Estão entendendo? Estão entendendo? Jamais prosperará. Mas o que as confessa, opa, ô glória. Amados, a hora que o Espírito Santo vem, quebranta o coração do homem, faz ele reconhecer o mau caminho, ele confessa. Quer confessar? É se arrepender, é entender que estava num caminho mau e deixa. Então, mas o que as confessa e deixa, não é confessar e falar: é, Senhor, eu sou pecador mesmo e a carne é fraca, e continua. Não é esse. Esse não vai alcançar misericórdia, não. Quem vai alcançar? O que confessa com arrependimento e deixa. Fala: isso não faz parte da minha vida, eu não preciso disso, não é assim que Deus quer, não é isso que Deus tem para a minha vida, Deus tem o melhor e eu vou prosseguir com Deus. Este alcançará misericórdia. Amém? Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então Jesus, ele usa, amados, a nossa boca para falar com seus filhos. Usa a tua boca para falar com pessoas aí fora. E esta palavra se cumpre na vida de todos. Como assim, pastor? Aqueles que derem ouvidos àquilo que sair da tua boca em nome de Jesus, aquilo que Deus usar a tua boca para falar, tem o respaldo de Deus. Não é você que vai estar falando, é o Espírito Santo pela tua boca. Então, por exemplo, se Deus usar você na tua casa, na tua família, para resolver um conflito, se você ali quebrantado estiver, por exemplo, você está envolvido no conflito, e você, em nome de Jesus, levar a paz para dentro da tua casa, buscar a harmonia, a reconciliação com esta outra parte, e esta parte não confessar e não deixar o mau caminho, esta parte não alcançará misericórdia. Porém,
Se ele se quebrantar diante de Deus, reconhecer ali a mão de Deus fazendo a obra, ele alcança a misericórdia junto com você. Mas se endurecer o coração, cairá no mal. Então, amados, isso aqui é muito sério. Deus quer que eu e você preste muita atenção nisso. Nós não podemos viver com conflitos. Não podemos levar adiante conflitos, porque aquele que leva conflitos adiante é aquele que encobre as transgressões. Está entendendo? Conflito é uma transgressão, principalmente conflito é transgressão em qualquer lugar, principalmente em família. Amém? Então que nesta noite, em nome de Jesus, você entenda o que Deus está falando para o teu bem, para o bem da tua casa, para o bem da tua família, porque Deus quer manifestar as bênçãos. Amém? Marcos 12, 28 a 30 diz: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aleluia! Amados, uma família que ama a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, ela demonstra amor ao próximo, a começar pelos da própria casa. E estes lutam juntos. Para quê? Para evitar conflito, para solucionar conflito, para viver uma vida em paz. Provérbios 17, versículo 1 diz: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Então Deus deseja famílias felizes que vivam em paz, sem conflitos. Não importa se tem muito ou se tem pouco. Não importa se tem carne todo dia ou se não tem carne todo dia. Está lá um arrozinho com ovo frito, que eu amo. Uma saladinha de tomate. Com paz, com tranquilidade, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Agora, está lá uma picanha, uma alcatra, sei lá o quê, com pessoas que não se olham dentro da casa, com pessoas que não se cumprimentam dentro da casa, com pessoas que não falam um bom dia, uma boa noite. Isso é mal. Aos olhos de Deus isso é mal. Então uma família que vive os valores bíblicos vence todo tipo de conflito. Mateus 18,15 diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então, amados, tem que conversar. Tem que conversar, tem que enfrentar, tem que encarar. Não, mas não quero conversa com ele não. Deus vai cobrar de você. Deus vai pesar a mão em você. Se é com você que Deus está falando. Amém? Então, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então tem que buscar diálogo. Não pode ter vergonha. Amados, e diálogo, tá? Não é gritar. Não é discutir. Diálogo é conversar. Entendeu? Diálogo é conversa. É entrar em acordo. Isso é dialogar, amados. É conversa de ambas as partes. Então tem que aprender a dialogar com controle. Tem que aprender a dialogar com respeito. Tem que aprender a dialogar com amor. Aqui nós aprendemos muito a respeito dos maridos com as mulheres, como o marido deve tratar a esposa.
Nós aprendemos aqui como a esposa deve tratar o marido. Amém? Em Efésios 6, 1-4, olha o que diz a palavra do Senhor: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Quer ir bem nessa vida? Só vai ter essa, viu? Não pensa que vai ter outra. Você só vai ter essa vida. Você quer ir bem nela? Honra teu pai e tua mãe. Pastor, mas o senhor não sabe. Honra teu pai e tua mãe. Pastor, honra teu pai e tua mãe. Não tem que discutir. É o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, então tem instrução para os pais também: não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então o pai precisa aprender a criar, a educar o filho na admoestação do Senhor. Amém? Para que o filho aprenda a respeitar o pai, para que o filho aprenda a honrar o pai. E nós sabemos que muitos pais, amados, não foram ensinados pela palavra. Então, eles não souberam criar os seus filhos. Então, cabe agora ao filho que talvez esteja recebendo esta palavra, perdoar o pai. Estão entendendo? Perdoar a mãe. Para que Deus, amados, abençoe. Para que Deus manifeste a bênção dentro desta casa, dentro deste lar. Que a bênção já está manifestada nos céus. Agora tem que manifestar aonde? Na nossa casa, na nossa vida, nosso convívio como família. Então, respeito e diálogo evita conflitos. Nós somos indivíduos, cada um com as nossas individualidades, amém? Com as nossas diferenças. Cada um de nós aqui somos diferentes em tudo. Não tem nenhum aqui igual ao outro aqui. Amém? Não tem cópia aqui. Ninguém aqui foi clonado. Todo mundo aqui é um indivíduo. Somos diferentes em tudo, com opiniões diferentes a respeito de tudo, não é? Mas nós devemos buscar sempre a compreensão, a tolerância, o respeito ao próximo, manifestando o quê? O amor, vivendo em harmonia, em comunhão com todos que estão à nossa volta, principalmente os da nossa casa. Que você analise, que você avalie o que você ouviu aqui nesta noite. Porque o Senhor quer fazer uma grande obra. O Senhor quer fazer um milagre na tua casa, na tua família. Que assim seja, porque assim disse o Senhor.